Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Falando Viralmente. Esse Hoje mesmo, gente. E Muito já aviso que eu tô online, vocês pediram bastante. YouTube, No Instagram, está aqui para agradeço as perguntas que é o vírus da dengue. dengue. Já aviso logo aqui, viu, Dengue? Tem várias perguntas aqui para você. E eu vou estar aqui selecionando algumas para estar fazendo aqui para ele. E é isso. Seja muito bem-vindo, bom dia. E já começo aqui querendo saber, pedindo para você falar quem é você biologicamente. Fale mais aqui sobre você, esclarecendo aqui algumas dúvidas dos nossos internautas. Não, bom dia aí, obrigada aí pelo convite aqui no canal Falando Viralmente. Eu sei que você estava sendo muito aguardado aí, eu me sinto até importante por isso. Mas ó, eu tô aqui na humildade, eu sei que tem gente aí que tá chateado comigo aí e tal, mas é porque eu quero até explicar aqui pra vocês, aqui, né, aproveitar o canal pra explicar pra vocês por que vocês estão chateados comigo, tá bom? E já aproveitando aqui pra falar aqui, responder aqui a pergunta aqui da apresentadora, eu sou um vírus da família Flaviviridae, certo? Eu sou do gênero Flavivírus e eu tenho 4 solotipos meus circulando por aí, tá? A minha estrutura, ela é organizada em 3 camadas principais, são o envelope viral, eu tenho o capsídeo e o genoma. Aí, no caso, assim, o envelope viral é uma bicamada lipídica. Essa bicamada ela é derivada da célula hospedeira, tá? E essa bicamada ela envolve o capsídeo. Nela estão ancoradas umas 2 proteínas aí que são fundamentais, que é a proteína E, proteína do envelope, e ela é a principal proteína assim, da superfície e antígeno de ligação, que eu preciso me ligar com a célula do hospedeiro. E aí ela forma uma estrutura rígida, que organiza esses indímeros, e é responsável por reconhecer, né, os receptores da célula hospedeira para promover a fusão com a membrana viral. E tem a proteína M, né, que é a proteína de membrana, é uma proteína assim, ela é menor, e ela atua no amadurecimento e na integridade estrutural, assim, na minha integridade estrutural do vírus. O capsídeo, ela é uma concha, ela é tipo assim, uma concha proteica icosaédrica. Ela envolve e protege material genético, e ela é formada por múltiplas cópias assim, de proteína C, que é a proteína do capsídeo. O genoma, como eu já tinha falado aqui, o genoma ele é composto por uma fita simples de RNA de sentido positivo, tá? E, ó, gente, eu amo o Brasil. Internautas, Brasil pra mim é top, gosto demais. País de clima tropical, chove pra caramba. E é nesse período aí que eu faço a festa. Por quê? Porque assim, cara, eu sou um vírus que eu preciso de um vetor. Meu vetor é um mosquito, que é o Aedes aegypti, só que não é qualquer mosquito, não, é a fêmea. Eu gosto da fêmea porque ela se alimenta de sangue. E aí, quando eu infecto ela, aí ela vai e pica um humano. E aí eu acabo infectando o humano também. Eu sou assim mesmo. E aí a fêmea, ela gosta de água parada. Onde local que tem água parada, pra ela colocar os ovos dela lá pra ela, né, fazer se replicar aí no mundo. E aí eu aproveito, né, que onde tem os locais que tem muita água parada, tem muita fêmea do mosquito, as larvas dela também, né? E aí eu acabo contaminando mesmo um monte de gente que tem ali por perto desses locais que chamam-se de foco, né? Que é o foco, onde tem o foco do mosquito. Aí eu acabo usando, né, as células do meu hospedeiro pra me replicar. E aí, enquanto isso, enquanto eu tô me replicando, acontecem várias alterações lá no organismo lá do hospedeiro. Eu tô aqui com algumas perguntas dos internautas. Nossa, são muitas perguntas aqui, gente, tá bombando aqui o WhatsApp. E eu selecionei algumas. Queria que você estivesse aqui esclarecendo pra gente. Ó, por exemplo, a aluna, ela pergunta aqui, como que você invade as células? Você pode esclarecer pra gente como é que você faz isso? Ó, eu faço isso assim, da seguinte maneira. Eu entro discretamente, né, na célula, eu libero meu RNA e aí eu transformo aquela célula na fábrica viral. A própria célula, como é que eu faço isso? Eu começo quando eu ligo meus receptores com a célula hospedeira. Depois que ela faz isso, é chamado de envelope viral, ele se rompe. E aí ele libera meu RNA no citoplasma da célula através do processo chamado de desnudamento. Certo? E aí depois desse desnudamento aí, eu faço a tradução, onde o meu RNA viral ele produz proteínas virais e depois eu me replico, eu faço a montagem de novas partículas virais e os novos vírus são liberados. Então, assim, isso deve acontecendo com outras e outras células aí direto. Tem uma pergunta aqui de uma internauta, a Letícia. Letícia, ela quer saber como atua o sistema imune do hospedeiro para impedir a sua infecção. Bom, essa pergunta aí, Letícia, deixa eu te falar aí como é que funciona. Faça assim, ó, imediatamente logo após a picada do mosquito, eu infecto as células mais próximas lá para poder começar a me replicar. E as primeiras células infectadas, elas são justamente os monócitos, macrófagos e as células dendríticas. Essas células aí da imunidade inata aí do hospedeiro, certo? E aí eu consigo infectar o monócito e os macrófagos quando eles tentam me fagocitar, entendeu? Ah, entendi. E aí as células possuem PPRs e esses PPRs eles reconhecem as estruturas virais, que são chamadas de PAMPs. Por exemplo, o RNA viral, né, o PPRs, eles conseguem reconhecer. E aí as células infectadas, elas liberam um tal de interferons, que eles dificultam a minha replicação. Só que aí também tem uma produção lá de citocinas inflamatórias e ativa também outras células lá do sistema imune, a IL-1 e a IL-6. E aí essa produção de citocinas causa um mal-estar lá no hospedeiro, o hospedeiro fica ruimzão, ele sente febre, dor muscular,
dor nos olhos, ele fica mal. Aí também tem a ação da imunidade adaptativa, né? A imunidade adaptativa, ela ocorre, assim, após o meu reconhecimento pelos macrófagos e pelas células dendríticas, que elas são células fofoqueiras. E aí elas pegam e apresentam o antígeno, o meu antígeno, que mostra as minhas partículas linfócitos. Aí o que os linfócitos fazem? Eles ativam os linfócitos T e os linfócitos B. Esses linfócitos B, eles produzem anticorpos, né? Os anticorpos específicos, que eles têm como função me neutralizar, impedir que eu entre na célula e facilitar a minha destruição. E aí, os linfócitos B, eles produzem anticorpos IgM, que é quando eu ativo, ou já infectei recentemente um hospedeiro, e também o anticorpo IgG, que é produzido quando é depois, né, muito depois da infecção, ele é um anticorpo de memória imunológica, certo? Aí os linfócitos T, eles têm dois principais, assim, que são TCD4, né, que são conhecidos como auxiliares, e eles coordenam a resposta imune. Estimulam os linfócitos B e aumentam a produção de citocinas, certo? Aí também tem o CD8, TCD8, eles são citotóxicos, eles reconhecem as células infectadas, destroem essas células e reduzem a replicação viral. Só que aí acontece uma situação, uma parada muito doida, né? Que o próprio sistema imune, ele pode acabar prejudicando o hospedeiro, porque como eu falei, tem aquela situação lá das citocinas e tudo, e aí acaba causando mal-estar lá no hospedeiro. Isso daí quando é a dengue tá bacana, ainda tá bacana. Só que aí quando é mais grave, pode evoluir para uma dengue mais grave, é quando justamente o próprio sistema imune, ele produz, assim, tem uma produção exagerada de citocina, que causa inflamação intensa. E aí ocasiona essa dengue grave aí, né? Que tem como consequência um tal de aumento de permeabilidade vascular, extravasamento do plasma e choque, né? E hemorragias, aí é complicado aí, ó. Pode causar até óbito aí do hospedeiro. Aham. Dengue, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, tem várias doenças virais que os sintomas acabam se confundindo. Então, muitas das vezes as pessoas adoecem e não sabem exatamente o que elas pegaram. No caso da dengue, tem algum diagnóstico, algum tipo de exame que possa ser feito para saber exatamente qual Vou até mandar um alô aí pro se pessoal da realmente biomedicina, aquela MCU, infecção mas do renascença, o peludinho, é entendeu? realmente a São os meus dengue, haters. certo? Mas aí, tá, beleza, vou esclarecer aqui tua pergunta, que é uma pergunta assim até interessante, né? Porque realmente tem umas doenças assim que o pessoal confunde, né? O pessoal acha que é da virose e tudo mais. Só que assim, Sim. tem vezes que você precisa ter um diagnóstico certo, né? Pra poder fazer o tratamento certo pra doença, certo? Então, assim, eu tenho, né? Como ser descoberto. Tem uns exames aí que são feitos, que são através de coleta sanguínea, tá? Aham. E os exames, assim, basicamente, tem os exames de sorologia e PCR. Aí, no caso, eu tenho aqui o NS1. Esse exame aí, ele é feito através da coleta de uma pequena amostra de sangue, né? Coleta da ponta do dedo ou do braço. E aí ele detecta o antígeno, meu antígeno, né? E ele é mais eficaz quando é realizado entre o primeiro e o quinto dia do início dos sintomas, certo? Quando a pessoa começar a iniciar sintomas, assim, entre o primeiro e o quinto dia, é onde eu tô mais ativo e é mais fácil de eu ser detectado. E aí ele pode ser feito, assim, de duas formas. Tem o teste rápido e tem o exame laboratorial. O teste rápido é uma gota de sangue que é colocada em um dispositivo portátil e o resultado, ele é feito por imunocromatografia, né? E aí ele sai em cerca de 15 a 20 minutos, ele até que é rápido mesmo. Já tem o exame laboratorial, que é sangue coletado no laboratório, né, através de punção venosa, e ele é processado por uns equipamentos lá, né? E o resultado, ele geralmente é liberado no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Tem o PCR, RT-PCR, esse exame ele é conhecido como o padrão ouro. Por quê? Porque ele é um teste molecular de alta precisão, que ele detecta o material genético do vírus, no caso o RNA no sangue, certo? E aí ele confirma a infecção e ainda identifica qual dos 4 sorotipos, que eu falei que eu tenho uns 4 sorotipos aí, né, espalhados por aí, que é o DEN1, tem o DEN2, DEN3 e DEN4. E aí ele dá para diagnosticar precisamente, fica até melhor para a pessoa fazer o tratamento correto, porque às vezes com uma infecção diferente, pode evoluir para uma dengue mais grave, entendeu? E aí ele tendo feito esse exame, ele já consegue detectar qual é a dengue, o sorotipo certo para ele fazer o tratamento. E aí a janela ideal para a coleta de sangue, ela é feita na fase aguda da doença também, que é entre o primeiro e o quinto dia, e que é a partir do início dos sintomas, né? E pode se estender em casos assim, até o 7º dia, em alguns casos. Aí também tem o IgM, que é o exame laboratorial, e o IgG, né? Esses exames também são feitos por coleta sanguínea. O IgM, ele detecta os anticorpos produzidos pelo sistema imunológico, e ele é utilizado para diagnosticar, né, se as infecções são recentes ou estão em andamento. Aí, para o anticorpo IgM ficar detectável, tem que ser a partir do 5º ao 7º dia do início dos sintomas, tá? Já o IgG, ele detecta os anticorpos de memória, né, produzidos pelo sistema imunológico.
E aí ele indica se a pessoa já teve contato com o vírus da dengue no passado e acaba conferindo a imunidade. Esse contato pode ser, né, através da própria picada do vetor, né, que é o Aedes aegypti, até mesmo com a vacina. A vacina, ela produz, né, esse anticorpo IgG. E aí eles costumam aparecer depois, né, do nono ao 14º dia, após o início dos sintomas. E também tem o exame de sangue, que é o hemograma, né, que é como a professora Milena aí da Universidade de Sema, não existe hemograma completo, tá? É hemograma mesmo, tá? E aí o hemograma, ele pode apresentar alterações nos leucócitos, que é a leucopenia, que é a baixa dos leucócitos, das plaquetas também, que é a plaquetopenia, certo? E uma concentração. E aí quando acontece isso, já pode indicar que é a dengue grave. Uma concentração ali, ela pode indicar a dengue grave devido ao aumento do hematócrito, né? Que acontece isso devido à perda plasmática. Então tem que ficar bem atento aí quando acontece essa hemoconcentração. Bom, eu selecionei uma pergunta aqui que de verdade eu não sei se você vai querer responder, porque a internauta aqui ela tá querendo saber basicamente onde é o seu calcanhar de Aquiles. Ela tá perguntando aqui, a Carolina, perguntando aqui qual é a sua maior fraqueza. E aí, Dani, qual é a tua maior fraqueza? Vamos lá. Gente consciente, Carolina, não tem outra explicação. Eu preciso do vetor para poder infectar as pessoas. E gente consciente cuida para que o vetor fique longe. Então, o que essas pessoas conscientes fazem? Evitam água parada, fazem uso de repelente, de inseticidas, estão com a vacina em dias, entendeu? E aí também tem os governantes, né? Tem que ter consciência, né? Tá sempre com aquelas políticas de limpeza, de saneamento básico, campanhas de vacinação. Então, a minha maior fraqueza, sem dúvida, são as pessoas conscientes, né, que também deixam os agentes endêmicos entrarem nas suas casas para fazerem lá os procedimentos lá nos locais que podem ser possíveis focos do Aedes aegypti. Então, não tem outra explicação, é só a gente consciente mesmo. Entendi, perfeito. Ó, a Taíla, ela mandou aqui. Um conhecido meu pegou dengue e ficou muito mal. Por que a dengue faz todo esse estrago? Como eu expliquei, né, é uma resposta do próprio sistema imune do hospedeiro. Tem gente que bota a culpa em mim, achando que é o vírus que está fazendo isso. Não, é o próprio sistema imune, quando ele tenta me combater, entendeu? Aí tudo bota a culpa em mim, mas aí tem que ver, porque ó, essas coisas aí, todas essas reações que a pessoa sente, é o sistema imune lá produzindo as citocinas, aí tem aquele tal de interferons. Tá, aí realmente causa todo esse mal-estar aí que causou aí no teu conhecido aí, Taína. Que ele sentiu febre, dores musculares, dor nos olhos. Provavelmente foram esses sintomas que ele sentiu. E é isso, cara. Nem tudo assim é só eu, não. Nem tudo é só eu, não. Às vezes é a própria imunidade do hospedeiro. Gente, nosso podcast encerrou já, né? Já deu nosso tempo. Muito obrigada, Vírus da Dengue, pela sua presença. Obrigada também aos internautas pela audiência e também pela participação aqui, enviando as perguntas. Claro que não ia dar para eu fazer, né, todas as perguntas enviadas, mas eu selecionei umas aqui que eu acho que deu para esclarecer bastante, né, a respeito do vírus da dengue, de quem ele é, de como ele age na infecção do nosso organismo, das nossas células. E assim, gente, eu queria deixar um recado aqui que é muito importante. A dengue, ela não é só um vírus, ela é uma questão social, ambiental e de saúde pública. Então, prevenir é sempre melhor do que remediar. Por esse motivo, como ele falou, ele tem o ponto fraco dele, que é justamente a consciência. Então, assim, vamos cuidar, né, evitar os focos onde pode atrair o vetor, que é o Aedes aegypti, não deixar água parada, fazer sempre, utilizar mosquiteiros, repelentes, inseticidas, permitir os agentes endêmicos adentrarem as nossas casas e também estar nos vacinando, né, nas campanhas de vacinação. E sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia. Beijos!